Olá, bem-vindos a mais um Inspirar Negócios da Matriz Group. A Matriz que hoje é a maior importadora de frascos, válvulas e tampas para o mercado de perfumaria, cosméticos e farma. Hoje, sempre com o objetivo de levar conhecimento para o empreendedor brasileiro, para esses segmentos. Foi uma iniciativa da Matriz para transformar o Inspirar, que era um evento tradicional da empresa, nesse videocast, onde a gente traz os convidados para poder ajudar esses empreendedores a alcançarem os seus objetivos. E hoje nós estamos trazendo um convidado que é bastante especial, bastante conhecido, nosso da casa, é o Edu Andalaft, o Eduardo. O Eduardo é diretor operacional da Smart Olfativos. E eu acho bacana dizer, eu acho que para ele é uma pessoa que transformou aroma em estratégia, fragrância em experiências e a perfumação de ambiente em um diferencial competitivo para as empresas. Então, com a gente, Edu Andalaft. Obrigado pela oportunidade, Denilson, Joelma, querida. Obrigado, Matriz, onde eu aprendi e eu acho que a semente da Smart nasceu, sem dúvida nenhuma, na Matriz. Então, eu devo muito ao aprendizado que eu tive durante o tempo que eu fiquei lá. E me despertou essa vontade, realmente, de entender um pouco mais, né? Por que em determinados lugares o perfume era tão presente e não era ninguém perfumado, era algum ponto que eu estava sentindo aquela fragrância, né, bacana. E se eu talvez não tivesse passado ou não tivesse tido essa passagem pela Matriz, talvez isso fosse uma coisa despercebida. Mas lá eu aprendi a melhorar meu olfato e dentro dos anos que eu passei lá, eu fui entender um pouco esse mercado maravilhoso que é esse segmento de perfumaria, de embalagem, né, de inovação. Eu acho que todo mundo, antes de sair de casa, como a gente coloca uma roupa, a gente aplica um perfume. Sim. Então, essa ligação entre a gente ter um perfume para o corpo, por que não ter um perfume para casa, para o nosso negócio? Então, essa era uma coisa que eu me questionava muito, que eu acho que era uma oportunidade de negócio ainda um pouco mal trabalhada no Brasil, né? Mas que lá fora sempre foi muito presente. Então, qualquer loja, qualquer negócio, onde eu entrava lá, eu sentia essa diferença de perfume no ambiente. Então, a partir dali, esse desejo por entender melhor, eu me despertou. E graças à Matriz. Então, o embrião da Smart, sem dúvida nenhuma, ela nasceu dentro da Matriz. Mas você já vinha desse mercado? Não. O meu mercado é totalmente diferente disso. Trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, né? Então, minha carreira praticamente foram 18 anos na indústria farmacêutica, que não tem nada a ver com perfumaria, sim, não tem nada a ver com embalagem, né? Quando eu comecei, que eu conheci a empresa, foi namorando a Eliana, que hoje é minha mulher, né? E aí que eu fui entender um pouquinho esse segmento tão diferente de tudo aquilo que eu vivia profissionalmente. E aí, em 2011, né, o seu Arnaldo, ele teve acabou falecendo em 2012, e eu fui convidado pelo Arnaldo Filho e a Eliana a trabalhar e a me juntar ao time da Matriz. E lá fiquei até sair e montar a Smart em 2020, na pandemia. Mas eu vim da indústria farmacêutica. Eu brinco que eu vendia esperança, que era tratamento, para vender sonho. Que eu acho que o que nós comercializamos hoje é um sonho, né? Seja um sonho de ter uma linha própria, seja o sonho de ter um perfume próprio, um perfume para casa. Então, foi realmente uma mudança totalmente de segmento. Legal, que o Edu não é nem Eduardo mesmo, é o nosso Edu, né? Muitos anos ali trabalhando juntos, né, Edu? E é um amigo, é família, né? A gente tem uma consideração imensa e da parte dele também. E algo que ele falou no início, ele veio da indústria farmacêutica e depois ele comentou que trabalhando conosco ele teve essa percepção. E aí veio a ideia de transformar, né, Denilson, como você falou, a aroma em estratégia, né, Edu? E o que te fez, quais foram os principais desafios que você teve para consolidar a Smart? Bom, a Smart nasceu na pandemia. Na verdade, as primeiras máquinas, começamos a importar em 2012, 2013,
lá pela matriz. Nessa necessidade de ter algo no ambiente que não fosse manual. É só fazendo um adendo que já foi algo que ele, com essa percepção dele que ele trouxe ali, e a gente abraçou a ideia junto com ele, né, Isso, Du? exatamente. Eu precisava ter algum tipo de equipamento que fizesse essa perfumação de uma forma um pouco mais profissional. Então, nós trouxemos muitas máquinas que não funcionaram. Essas máquinas inicialmente vieram pela Mega, eram comercializadas na Mega, né? E até chegar no atual fornecedor, que é um parceiro. Então, hoje nós somos praticamente exclusivo desse fornecedor aqui no Brasil, mas foi todo um desenvolvimento feito junto à matriz. Eu lembro que tinha um menino que trabalhava lá e eu pedia para ele, chamava Edu, era meu xará. Bom, busca lá o que você tem de equipamento. Aí ele me trazia e nós importávamos. A máquina chegava aqui tudo em chinês, a máquina não funcionava. Uma vez veio uma caixa de toco, eu achei que tivesse tomado um golpe do chinês, mas não. Na verdade, eles complementaram uma carga, né? E acho que para não mudar a invoice, mandaram uma caixa cheia de madeira e foi a primeira caixa que eu abri. Então, eu tomei muito susto nesse trajeto, até chegar no fornecedor atual e ter realmente a qualidade de equipamento que nós temos hoje, que são equipamentos altamente tecnológicos. É o que tem de mais moderno hoje no mercado de perfumação, de marketing olfativo, são os equipamentos que a gente traz hoje, né? Tanto na tecnologia de nanopartícula, como no tipo de programação que a gente usa para deixar a máquina funcionar de forma personalizada. Pode falar. Então, o Edu comentou de nanopartícula. O que seria isso, Edu, para o pessoal que está vendo a gente aí, para você? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, vou colocar uma essência, uma fragrância dentro da máquina, mas aí não entende o contexto de como utilizar também. Claro. Então, a gente vai falar um pouquinho, o Edu vai falar um pouquinho para a gente o que seria essa nanopartícula. Bom, a nanopartícula é a menor partícula que a gente consegue quebrar na fragrância. E eu brinco que não adianta você ter um helicóptero e colocar água no tanque de combustível. O helicóptero não vai decolar. Não adianta você ter uma Ferrari e colocar água no tanque da Ferrari. Ela não vai andar, mas é uma Ferrari. Mas está com água no tanque. Então, a tecnologia que a máquina tem em quebrar a fragrância em nanopartícula é uma característica da máquina. Porém, a fragrância ela tem que ter uma adequação específica, uma formulação específica para que essa nanopartícula seja, que aconteça a quebra da fragrância em nanopartícula, que é a menor partícula que a gente consegue ter na fragrância. Então, a gente transforma um líquido numa névoa fina, sem resquícios, sem respingos, sem resíduos, sem mancha, sujidade. Então, essa característica do equipamento ele tem que estar alinhado com o tipo de fragrância que eu vou colocar na máquina. Então, essa nanopartícula nada mais é do que essa menor partícula que a gente consegue extrair do equipamento para que ela fique mais tempo em suspensão, mais tempo no ar. Por isso que com uma máquina talvez de pequeno porte eu consigo aromatizar um espaço de 40 metros quadrados ou muito mais. A gente tem máquinas que atendem de 40 até 1.500 metros quadrados. Então tem um leque bem grande de equipamento. Então, mas a eficácia do equipamento ela vai se dar através da fragrância que eu coloco dentro com a quebra da fragrância em nanopartícula. Mais ou menos explicando de uma forma bem literal, é como se você pegasse uma pedra de barro e jogasse na parede. Ela vai espatifar. É isso mais ou menos que a máquina faz com o líquido. Ela quebra em nanopartícula, transformando isso numa névoa. Legal. E em aromatização, digamos assim, residencial, o fato dela usar essa nanopartícula que você diz não mancha. Então, se eu tiver a máquina perto de uma cortina, sem etc., problema. não dentro vai... de uma mesa de vidro, uma mesa de uma pintura de laca, por exemplo, ou um tecido fino como uma seda. Então, o risco de pingar é basicamente nulo. Porém, se você colocar uma fragrância que ela não é formulada especificamente para a máquina, esse risco ele vai acontecer. Tanto é que existem alguns tipos de equipamento que são nada mais do que um pulverizador de fragrância, como se fosse um spray, só que de forma automatizada. E aí sim, isso pode causar algum tipo de sujidade, transformar o chão escorregadio, o risco de alguém cair, causar um acidente. Então, esse tipo de névoa que libera nos equipamentos da Smart, ele praticamente inexiste.
É uma inovação, né? E isso aí faz com que a Smart faça o diferencial no mercado. Sim, Porque a gente se vende muito, mas na questão do boca a boca. claro. Só que quando você chega para utilizar o produto e vê que ele não tem a eficiência que foi proposta, aí o consumidor volta atrás, a gente fala do consumidor, porque somos consumidores, Sim, né, Edu? claro. E faz toda a diferença. Então, esse trabalho que a Smart faz, Denilson, é totalmente diferenciado. A gente acompanha de perto lá com o Edu, porque desde a criação, e a gente vê que eles têm essa preocupação, né, Edu? Claro. O que entregar ao público e como o público vai receber isso, né? Quando nós começamos a vender as primeiras máquinas dentro da matriz, né? Eu vendia a máquina e a pessoa ia para a rua buscar a fragrância ou comprava as nossas fragrâncias. E muita gente voltava dizendo, olha, não está legal, não está funcionando. Uhum. E algumas funcionavam tão bem. Então, o início da Smart, eu vou contar depois um pouquinho como que a Smart nasceu, né? Mas o início nasceu antes de ter o nome Smart, nasceu na própria Mega, na própria matriz. Então, eu peguei algumas fragrâncias e levei para as casas, dizendo, olha, por que isso aqui vai tão bem e isso aqui não vai? Qual é a característica desta formulação que na máquina vai bem e essa aqui não vai de jeito nenhum? E foi aí que nós começamos a entender as matérias-primas, junto com as casas de fragrância, com os químicos, com os perfumistas. Por que aqui eu posso pôr um pouco mais de DPG e nessa não? Por que aqui eu levo álcool como veículo, nessa eu tenho que usar um álgeu, que é um tipo de veículo também? Uhum. Então, isso tem a ver muito mais com as matérias-primas, que é a formação inicial da fragrância, do que com simplesmente diluir em qualquer produto para ter uma essência para se colocar no equipamento. Então, quando nós levamos isso com os parceiros, com as casas de fragrância, para eles entenderem, quimicamente falando, a gente começou então a criar um portfólio de fragrância específica para a máquina. Mas o mais legal disso, quando eu tenho uma fragrância para a máquina, eu tenho às vezes um cliente que ele quer um complemento de linha. Ele quer ter, de repente, um aromatizador de vareta para um toalete, para um banheiro, pensando um pouco mais nas residências, né? Uhum. Que foi aonde a Smart nasceu, né? Focado inicialmente para a residência, na pandemia, e aí eu vou contar depois. Mas você tem lá um complemento de aromatizador de vareta, você tem uma água de tecido, você tem um home spray para também complementar uma perfumação em algum local que você não precisa de um equipamento. Então, quando eu tenho uma linha complementar, eu tenho que ter a fragrância adequada para essa linha complementar, mas que eu não perca a identidade olfativa que o cliente escolheu, seja para a casa dele ou para o negócio. Então eu consigo hoje ter uma fragrância para a máquina, mas que eu consiga também replicar isso para qualquer outro tipo de produto, seja uma vela, um sabonete líquido, um difusor de vareta, um aromatizador de ambiente, uma água de tecido, uma água de lençóis, com a mesma identidade olfativa. Então hoje a Smart, ela oferece equipamento. Hoje nós temos então um guarda-chuva, que é a Smart e Company. De um lado, o equipamento, que é a Smart Olfativos, e a parte complementar é a Ferromé Essences. Então nós criamos duas empresas que são praticamente irmãs, mas que uma está focada na linha complementar, Ferromé Essences, e a outra está focada na parte de equipamento, que é a Smart Olfativos. Embaixo de um guarda-chuva, que é a Smart Company. E esse é um mercado que você percebe, você começou na pandemia, mas é um mercado que ainda você vê crescendo. Muito. E quais são os mitos hoje que as pessoas têm de objeção quando vai se procurar? Falar, eu não gosto porque não é isso, porque né? Vou contar um pouquinho só, basicamente, como nasceu a Smart. Em 2020, eu estava com a ideia, tinha umas peças de quebra-cabeça soltas. Tinha um produto, que eram as máquinas na matriz, que estava meio ali orbitando com a quantidade de produto que o sucesso que é a matriz, é a embalagem, é vidro, é válvula, tudo aquilo que a gente sabe o que é a matriz é líder. Mas a máquina estava meio que num segundo, terceiro plano lá. Então tinha um equipamento que poderia ser muito mais bem trabalhado, um produto que poderia ser muito mais bem trabalhado. Veio a pandemia, as pessoas perdendo os empregos formais, vindo até a Mega, que era a divisão varejo da matriz, perguntando, olha, como que eu monto o negócio? O que eu preciso para eu me desenvolver, empreender, né? Essa palavra empreendedorismo. Eu quero ser um empreendedor.
porque eu vou perder meu emprego, ou eu não sei qual vai ser meu futuro, eu não sei como que a pandemia o que vai acontecer depois, né? Então, eu tinha essa outra peça, que era a vontade que as pessoas tinham de empreender. Um produto solto, a vontade das pessoas em empreender e a gente em casa de castigo, preso por conta da pandemia. Então, a nossa casa passou a ser o seu escritório, a sua academia, a escola dos filhos, o seu templo de meditação. Então, tudo acontecia dentro da nossa casa. O que eu pensei? Eu preciso levar qualidade de vida, bem-estar para essas pessoas, porque ali estão meio que confinados. Nós estávamos confinados. Então, eram 3 elementos que eu tinha meio solto. Conversando com o meu sócio, o Felipe, joguei essa ideia. Falei, olha, eu tenho aqui um quebra-cabeça que eu não estou sabendo ligar essas peças. Ele falou, olha, eu tenho um sócio num outro negócio, num outro mercado, e eu vou passar para ele. É um cara de startup, é um cara que pensa lá fora da caixa. A Smart nasceu em 4 almoços. Nós desenhamos o modelo. Então, hoje, nós temos um modelo de licenciamento da marca, onde nós vendemos, comercializamos uma licença. Toda a parte chata do negócio, né? Quando eu conversava com alguém, eu quero empreender, mas você é bom em quê? Eu sou excelente vendedor. Só que quando a gente empreende, vender é isso aqui do negócio, né, Jô? Você sabe que é gestão de estoque, é compra, é emissão de nota, é tributo, é controle de funcionário, tudo, né, Du? compra, programação de importação de equipamento. Então, quando a gente fala de empreender, o vendedor, que ele é muito bom naquilo, talvez ele vá usar praticamente 20%, 10% dessa maior capacidade, que é de relacionar com pessoas e vender. O resto é gestão do negócio. Então, nós absorvemos a gestão do negócio. Então, toda essa parte que a gente fala, que é a parte chata, né, o burocrática, nós fazemos, e o licenciado, ele vai vender. Traz o problema, traz o resultado para dentro, e nós dividimos os louros e dividimos as dores também. Mas a parte da dor maior fica comigo. Fica dentro da nossa estrutura. Porque é o que você falou, ele tem que fazer o que ele é bom, né? Exatamente. Então, se ele tem que vender e ele perder muito tempo fazendo toda a parte administrativa, né? Todo o planejamento, fica com vocês... Ele perde o foco, Jô. Porque é muito trabalhoso Sim. isso. Então, hoje, nessa estrutura que nós temos, dentro do nosso negócio, a gente chama de centro de serviço compartilhado. Lá eu tenho toda a parte financeira, a parte de recebíveis, jurídico, tenho contabilidade, tenho um apoio de marketing para esse cliente. Então, essa equipe, essa estrutura que toda empresa precisa ter, nós temos, e o licenciado ele passa a fazer parte da empresa. Ele é quase que um sócio do nosso negócio. Então, o papel dele é vender, é trabalhar e divulgar, e aí entra um pouco de conceito, que é a sua pergunta inicial. Uhum. Né? Como que isso, né, hoje, a gente consegue se diferenciar do mercado? Ainda a marketing olfativo, né, vou dando um passo para trás. Quando nós montamos a empresa, o foco inicial era a residência. Acabou a pandemia, graças a Deus. Aí sim, a gente voltou todas as energias e forças para o marketing olfativo, que no Brasil é muito mal ou pouco trabalhado. Então, nós tínhamos então um mercado estritamente residencial. Com a passagem da pandemia, a gente dividiu a empresa praticamente em 2 frentes de negócio. Residencial, que é ainda uma coisa que tem muito campo para ser trabalhado. Eu brinco que cada janela que a gente vê na rua é uma oportunidade de ter um equipamento ou ter um produto de perfumação para aquela casa. E as empresas, então, é um outro mercado gigantesco. Todo mundo busca um bem-estar, seja um escritório de advocacia, seja uma loja onde eu quero estimular a compra, seja um consultório médico odontológico onde eu quero acalmar o paciente. Então, a fragrância, o perfume, ele tem esse poder de estimular quando eu quero estimular ou acalmar quando eu quero acalmar. Trazendo para um grande mercado hoje que a gente atua, que são as construtoras e concessionárias de veículo. São vendas consultivas, ninguém acorda, com exceção de alguns, que é uma parcela muito pequena da população, acorda, hoje eu vou comprar um carro, acordei, pus a roupa, vou comprar um carro, vou comprar um apartamento. Não, é algo consultivo, a pessoa vai, estuda, avalia. Quando eu vou, né, eu comprador,
a decidir a minha compra, que eu entro num apartamento decorado, eu tenho lá um ambiente perfumado, onde faz com que eu tenha um estímulo suficiente para eu comprar, mas não o suficiente para eu me irritar e querer sair daquele espaço. E nem algo que me tranquilize ao ponto de eu, vou pensar melhor e vou para minha casa. Então é um equilíbrio que nós temos que ter numa fragrância. Então, nem todas as fragrâncias são iguais. Eu tenho fragrância que eu consigo, dentro das matérias-primas utilizadas, estimular, concentrar ou acalmar. Vai depender do perfil de público e produto que eu quero vender. Quando a gente traz isso para as nossas casas, a gente consegue também ter as mesmas propriedades. Eu quero algo que me estimule, eu quero algo que me acalme, relaxe, me concentre, né? Então, eu tenho clientes que são lojas, que é estímulo, lojas de shopping. Eu tenho escolas, escola de robótica, por exemplo, onde o aluno estuda a manhã inteira, almoça e vai estudar robótica. E se chegar lá e não tiver um ambiente legal, ele vai dormir. Então, eu tenho que ter algo que concentre, que melhore, né? Então, dentro de uma construção de uma fragrância, dando este exemplo, eu tenho ali notas de cânfora, que cânfora estimula. Eu tenho um estímulo dentro de um pano de fundo que é a fragrância. Naquele ambiente, ele está estudando a robótica. E tenho fragrância que realmente tem que acalmar, que são as clínicas, os hospitais, os consultórios médicos, onde a pessoa está indo tratar algum tipo de desconforto. Então, o pano de fundo, que é o perfume, ele tem que trazer essa calma, essa tranquilidade. E esse trabalho, por exemplo, quando uma pessoa quer empreender nessa área e procura a Smart, vocês têm todo esse treinamento, toda essa orientação, porque é uma bagagem que vocês estão trazendo e a pessoa precisa absorver isso, porque é um conceito completamente novo. Sim. Então, a nossa estrutura ela é diferente do mercado, Denilson. Eu falo por isso que, graças a Deus, a empresa lá é um sucesso. Porque a gente capacita os licenciados. Então, esse modelo de licenciamento, eu proporciono para o licenciado o aprendizado. Então, é treinamento em família olfativa. Primeiro é entender qual é a família olfativa, o que eu posso indicar para esse nicho de mercado que ele quer atuar, ou para onde ele for levar o equipamento, seja uma residência, uma loja, uma empresa. Então, quais são as fragrâncias, quais são as famílias olfativas que ele pode oferecer. Então, isso é treinamento. Ele tem que treinar o nariz. Porque eu tenho licenciados que são do segmento e que do plano B, que era a Smart, virou um plano A. As pessoas hoje vivem 100% da Smart, mas que ela tem que ter uma capacitação para isso. Até a parte de como eu contacto o cliente, onde eu vejo oportunidade, quais são os segmentos que ainda estão mal trabalhados. Então, realmente é um diferencial. Não é simplesmente dar uma pasta para o cliente, para o licenciado, e fazer com que ele saia à busca de cliente. Não, eu tenho que capacitar. E isso é algo que nós buscamos fazer de forma... é uma educação continuada. Ela tem um começo, tem meio, mas não tem fim. Porque as coisas vão se atualizando. Perfume vão mudando. Embalagem vão sendo, né, mudadas. Então, quais são as tendências de mercado? A gente tem que estar muito ligado para que eu leve para esse licenciado sempre novidades, sempre coisas novas. Seja na nossa família de fragrância, seja na nossa linha de produto. Então, eu tenho que estar sempre inovando e levando para o licenciado algo novo para que ele sempre se sinta estimulado a fazer uma visita, a buscar uma oportunidade de negócio. Ele captou essa oportunidade, ele traz para dentro de casa e a gente estuda qual é a melhor forma, qual é a melhor abordagem, qual é o caminho que a gente tem que seguir para que ele tenha sucesso na venda, na ponta lá. Então, nós estamos no back-office aqui, nos bastidores, dando todo esse estímulo para ele. Edu, eu ia te perguntar, você comentando a respeito disso, vocês conseguem, com isso, né, entender o que o teu público precisa e criar uma identidade da marca, né? E aí, o que acontece com isso? Por exemplo, você criou a identidade para aquela marca, vamos supor, um consultório médico. Então, você já teve algum case de sucesso, algum exemplo de concessionária, que vocês atuam muito forte nesse ramo? Temos que tipo assim, ó,
veio, é muito engraçado, que às vezes você vai no shopping e a gente fala assim, eu vou na loja de lingerie, mas eu quero o cheirinho daquela loja de lingerie, e aquilo fica na sua cabeça, né? Então vocês têm essa tendência de criar a identidade da marca. Sim. Né? Você pode dar alguns exemplos para a gente? Falando um pouquinho da identidade, o que nós buscamos quando a gente cria uma identidade da marca? É realmente a memória olfativa, né? Então, tudo que nós sentimos, os 60%, isso é estudo, é neurociência, 60% dos cheiros que algum dia na vida nós sentimos, nós relembramos quando a gente sente esse cheiro novamente. Então, quando você tem uma identidade olfativa vinculada a uma marca, esse cliente ele vai sentir esse cheiro e vai lembrar dessa experiência que ele teve com essa loja, com essa concessionária. Então, nós temos hoje cases que eu atendo supermercado, onde eu coloco um cheiro de... isso eu já contei em outros podcasts. Um cheiro de churrasco, né? Chega sexta-feira, um determinado horário, uma máquina, um equipamento da Smart libera um cheiro de picanha saindo como se fosse uma carne saindo da churrasqueira. Eu consigo estimular e aumentar a venda dos produtos relacionados ao churrasco, seja carvão, o sal grosso, a carne, a linguiça, ou seja, aquilo que compõe um churrasco, esse cliente, esse consumidor, ele está sendo estimulado por conta do cheiro da fragrância que está saindo, né? Que não é perfume, é aroma. Né? Tem essa diferenciação, fragrância e aroma. Então, é um case de uma rede de supermercado que a gente consegue colocar. Nas quartas-feiras, esse mesmo supermercado, ele tem a feira do hortifruti. Então, eu tenho uma máquina que libera um cheiro de hortifruti mesmo, de legumes, de verdura, não sei nem como descrever o cheiro, mas parece que você está numa feira e aí você está sentindo aquele cheiro e faz com que as pessoas comprem, né, e estimulem a compra. Um outro case sensacional a gente trabalha dentro do marketing olfativo uma rede de postos de gasolina, onde quando você está numa estrada e para o teu carro, primeiro lugar que você vai é no banheiro. Porque eu estou ali na estrada, estou seguindo uma viagem, então eu paro e vou, antes de pensar em consumir, eu vou no banheiro. Então este banheiro, ele está altamente perfumado por um equipamento da Smart, com uma fragrância que foi desenvolvida exclusivamente para essa rede. O consumidor, entrando no banheiro, ele tem uma percepção de limpeza, de banheiro limpo, perfumado, eu estimulo a compra deste consumidor na rede, nas lojas. Ele vai nem que tome um café, um pão de queijo, mas ele estimula na passagem pela loja, ele acaba entendendo que ali é um lugar limpo, agradável, porque o banheiro está perfumado. Perfeito. Inconscientemente, eu aumento a venda, né, o ticket médio, que seria só uma passagem para usar o banheiro, eu pego o carro e continuo a estrada, né, o meu estímulo por conta da limpeza, da segurança que eu tenho nesse lugar, eu acabo consumindo na loja. Você vê que não é o empresário ou o empreendedor, né? Ele pensa no negócio, ele pensa na pintura, ele pensa na fachada, ele pensa no logotipo, e ele acaba não lembrando. E um fator é um fator decisivo. Mas ainda para o mercado doméstico, é que é uma dúvida minha. Tá? Quando a gente compra um colchão, principalmente de casal, os dois têm que deitar. Sim. E tem que experimentar. Se não ficar bom para um, não vai servir. Sim. Como é que vocês trabalham a questão do aroma? Porque às vezes são duas pessoas com pensamentos diferentes. Exato. E olha, Denilson, boa pergunta. Não é só residência. A residência é a parte mais fácil. E normalmente o decisor é quem manda. Né? Quem é casado aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Mas, claro, tem que chegar num consenso. Então, mas o perfume, quando você entende a característica de uma família, por exemplo, pensando no residencial, depois eu vou extrapolar para o marketing olfativo, para o comercial. No residencial, teoricamente, ele é mais simples, porque as pessoas elas têm gostos comuns, por isso que casaram. Ou ali estão convivendo, né? E você consegue chegar em algo que agrade, né, o casal, a família que mora naquela casa. Por quê? A gente tem essência amadeirada, cítrica, né? Tem essência fougère, gourmand, notas marinhas. Então você tem um leque muito grande de possibilidade para que dentro do portfólio que a gente tem 60, 70 fragrâncias, algo vai agradar aquele cliente. Quando a gente fala especificamente em mercado residencial, é incrível, as pessoas querem o cheiro do shopping.
Eu quero um cheiro que me agrade. E onde que as pessoas sentem normalmente algum tipo de perfume? É no shopping. Então, hoje, o que eu mais vendo são algumas referências ou inspiradas em lojas de shopping. Não especificamente o cheiro do shopping, é o cheiro de alguma loja que existe naquele shopping. Então, quando a gente fala do público residencial, se eu pegar 80% do nosso negócio, ele está inspirado em algo que foi referência de alguma loja. Mas isso está mudando, tá, Denilson? As pessoas estão buscando novidade, estão buscando referência de perfumaria oriental, estão buscando algo diferente daquilo que eu já senti. Então, hoje, eu posso dizer, daqui para trás, é um perfil consumidor tal como eu citei. Daqui para frente, as coisas estão mudando e a gente tem que estar inovando, trazendo referência de perfumaria de nicho, trazendo referências de perfumaria oriental, trazendo referências de talvez matérias-primas como oud, que era uma matéria-prima muito difícil de ser trabalhada na perfumaria residencial, e sim, muito presente na perfumaria oriental, mas que a gente consegue trazer hoje para as residências. Quando a gente fala da decisão de uma empresa, aí entra a parte difícil, porque são vários perfis que vão decidir. É departamento de marketing, de novos negócios, é departamento estratégico. Então, aí sim eu tenho que ter a ideia qual é a persona ou as personas que essa empresa tem. E aí, em cima desta persona ou das personas, a gente vai desenvolver algo que vai conversar com essa persona. Porque é o que você falou, né? Você tem toda uma preocupação em marca, em logomarca, em identidade visual, em música ambiente, né? Hoje nós temos parceria com uma empresa que desenvolve a trilha sonora para as lojas, para os negócios. O que é música? É acorde e nota. Perfume, acorde e nota. Então a gente consegue conversar e trazer numa harmonização da música ambiente com a identidade olfativa, com as cores que eu tenho nesse negócio, cores quentes, uma essência mais quente, um ambiente mais frio, essências mais leves. Então, isso faz parte de toda uma estratégia de marketing também. Legal, né? E aí, Edu, falando isso, a gente vê, então, que, não sei, é a minha percepção, né, Edu, a gente que está muito ali lidando com o público, com o consumidor, tanto o mais residencial, no seu caso, e com empresas também. O que você acha que está acontecendo nesse cenário? É uma mudança no comportamento do consumidor que tem feito com que as pessoas se atentem mais, queiram mais essa questão do marketing olfativo em si, né? Eu acho que pós-pandemia a gente viu muito isso, as pessoas ficando mais em casa, né, ali no período da pandemia. Foi quando você teve a jogada assim espetacular, que eu falo que o Edu é assim fantástico, né? E vocês criaram a Smart, mas em relação às fragrâncias mesmo, a essa questão do público, você acha que está tendo uma nova tendência, as pessoas estão procurando inovação? Sim, sempre, Jo. Eu acho que todo mundo está buscando algo novo a vida inteira. Só que tem aquilo que eu falo o efeito manada, né? Que as pessoas vão onde todo mundo está indo. Eu acho que nós estamos vivendo um pouco, na minha visão, tá? Na minha opinião, tá? Não quer dizer que o que eu estou opinando aqui seja uma verdade absoluta. Mas as pessoas estão buscando o diferente. Quando a gente traz isso para o marketing olfativo, eu, como empresário, eu quero levar a melhor experiência para o meu cliente. Então, essa melhor experiência, ela faz parte de um contexto além do cheiro, que é a música, é a luz, é o tipo de produto que eu estou ofertando. Eu tenho que fazer uma leitura do meu público para eu poder levar a melhor experiência. Porque produto hoje, Jo, é meio que commodity, é muito igual. O que faz com que eu compre numa loja e não compre na outra? É aquela experiência que esse lugar está me trazendo. Né? Por que eu uso um perfume A e não uso B? Porque esse perfume A me traz muito mais memórias, muito mais referências, coisas positivas do que esse outro. Então, eu acho que isso é o grande negócio, é você ter uma capacitação para que eu consiga entender esses diferentes perfis de público,
para que eu consiga conversar diretamente com esse público através da mensagem do que eu quero passar para ele, né? Seja uma ideia direta, visual, eu bato o olho e sei que aquela loja é isso, ou na parte do inconsciente que entra o perfume, é um pano de fundo mesmo, né? Então, de oportunidade, eu digo, né? Hoje nós temos 27 estados no Brasil, né? Com bilhares e bilhares de empresas que buscam algo ou buscam se diferenciar do mercado. Então eu vejo que o licenciamento da Smart é uma oportunidade gigante, porque nós temos 27 estados com grandes possibilidades. Eu não sei quantas empresas de franquia existem no Brasil. Eu acho que, sei lá, 20, não tenho esse número, até deveria ter, até para falar isso com um pouco mais de propriedade, mas de cabeça eu não tenho. Mas existem milhares de empresas que são franqueadas, que talvez tenha alguém que queira pôr um cheiro exclusivo para essa marca. Mas vamos pensar no público para as residências. Só em São Paulo são 45 milhões de pessoas, né? Se nós temos na perfumaria para o corpo, no Brasil, né, é o segundo colocado no uso de perfume corporal, por que não sermos o segundo também no marketing olfativo? Então hoje, no marketing olfativo, ou na perfumação, seja de ambiente, comercial ou residencial, a gente está entre 11º e 10º. Então, o conceito está aí. As pessoas usam perfume para casa, ou para o corpo. Por que não usar para casa? Para casa, né? Então, eu acho que nós, como empresa, temos essa possibilidade de preparar um profissional de forma adequada para explorar esse mundo de oportunidade que nós temos. Por isso que eu acho que... eu tenho certeza que a Smart ela é diferente nesse sentido. Então eu busco, né, nós buscamos, né, eu e os meus sócios, capacitar esse licenciado da melhor forma para que ele possa ter ganho financeiro. Esse é o resultado final, é isso. Eu mudo a qualidade de vida também do licenciado. Talvez aquilo que seria um plano B, eu vira um plano A. Eu tenho vários licenciados que começaram como, vamos aqui se dá certo. Hoje é o principal negócio. De anos para cá, a gente percebe muitas lojas de roupa. Nos Estados Unidos era mais comum, aqui está se tornando, de lançarem próprio perfume. Então elas têm um perfume que identifica a marca. Não é só essa loja borrifar esse perfume no ar para deixar a loja perfumada. Vocês também atendem um segmento, por exemplo, olha, loja X, que tem uma rede de lojas, eu quero pegar esse meu perfume e colocar em todas as lojas. Mas não basta ter esse líquido dentro da máquina. Tem toda uma adaptação. E também não adianta pulverizar o perfume dentro da loja. Exatamente. É toda uma estratégia de marketing, né, Denilson? Quando você leva um perfume para uma marca, eu acredito que você aumenta o ticket médio dessa marca. Por exemplo, é uma loja de roupa. Eu vou e compro uma camisa. Na hora que eu estou indo para o caixa pagar essa camisa, tá lá o perfume. Só que eu tenho que ter essa mensagem do cheiro na loja quando eu entrei, porque eu estou ali na minha cabeça, no meu estímulo é comprar uma camisa. Eu entrei, senti essa loja perfumada, eu começo aqui a ter um estímulo de comprar o perfume dessa loja, porque eu estou num ambiente agradável. Eu quero levar essa experiência da compra, de eu me sentir bonito com uma camisa, de uma roupa que eu estou comprando. Então, a forma de eu perpetuar isso por mais tempo é comprar um perfume daquela loja. Seja um perfume para o corpo, ou muitas lojas estão criando a sua linha Home, que é o difusor de vareta, o aromatizador de ambiente de forma tradicional. Mas eu tenho que ter isso funcionando de uma forma bacana na loja através do equipamento. E aí, claro, hoje eu quero trabalhar com uma fragrância X, amanhã eu posso mudar para uma outra fragrância e a gente vai trabalhando das linhas de produto que essa loja tem. Mas eu estou sempre aumentando o ticket médio, porque além de comprar camisa, eu estou comprando também um outro produto. Então eu estou aumentando, eu não estou tirando o foco da venda do principal produto. Eu estou aumentando o potencial deste cliente também voltar na loja para comprar novamente o perfume
mas que eu vou comprar depois uma outra camisa, uma outra calça. Então, eu estou trazendo novamente, através da memória olfativa, esse cliente de volta para o estabelecimento. E a adaptação do perfume para a máquina, são vocês que fazem? Sim, essa adequação é super importante, porque senão eu vou ter na fita olfativa ali que foi escolhido o perfume, o cheiro totalmente diferente no equipamento. Então não adianta eu pôr uma maçã na máquina e sair uma banana. Então eu tenho que estar isso muito bem alinhado, porque senão eu estou vendendo um perfume, mas a máquina está liberando outro. Então é ter essa formulação adequada para que, falando de perfumaria, o perfume que eu estou sendo ofertado na loja, eu tenho o mesmo cheiro no ambiente que a máquina está liberando. Legal. Mas é um desenvolvimento, sem dúvida, com as casas de fragrância, com o químico da casa, com o perfumista e com os equipamentos também, que são os equipamentos que as casas de fragrância usam, como um cromatógrafo, para que a gente possa chegar nessa mesma formulação. Para poder dissipar pelo ambiente, né? Para poder ficar alinhado com... Edu, e a gente está aqui falando, né, do mercado, das tendências, né, do marketing olfativo, que hoje assim está super em alta, né? E as pessoas começaram a entender realmente qual o diferencial que faz, tanto na aromaterapia, em vários segmentos. E quando a gente fala de embalagem, a Matriz como assim, uma das pioneiras, uma das maiores distribuidoras, a gente fala mais na questão do vidro, né? E vocês, assim, com as máquinas, vocês procuram também, a gente que está acompanhando mais de perto, a gente vê sempre essa preocupação da Smart na melhoria do visual, do layout, né? Então, a gente vê essa preocupação de vocês. O que você acha que a embalagem faz diferença no conjunto, né? Como a gente sabe, né? As pessoas compram algo pela embalagem. O perfume, ele é muito isso, né? As pessoas compram, às vezes, um perfume porque a embalagem é bonita e, claro, depois vai sentir o cheiro. Mas a embalagem, eu falo, a embalagem é tudo. Né? A gente se arruma para sair. A nossa, de certa forma, é uma aparência. O que eu estou me preparando para algo. A embalagem é isso. Eu posso ter um melhor produto, se eu não tenho uma embalagem adequada, talvez o produto não vá ser vendido. Então, essa configuração de vidro, válvula, sobretampa, rótulo, cartucho, é um conjunto que faz com que o produto fique mais ou menos atrativo, além da fragrância que a gente está colocando dentro do produto. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a embalagem é fundamental para a venda de um produto. Transformando isso para equipamento, né? Por muitos anos, os equipamentos eram utilizados dentro do ar-condicionado. Né? Existia um duto de ar-condicionado, eu acoplava uma máquina que ela feiosa, era um trambolho, mas que ninguém ia ver, aquilo estava escondido no forro. Mas a manutenção disso, o acesso ao equipamento, para eu abastecer, era uma coisa extremamente complicada. Se eu pensar num shopping center, eu teria que pôr um andaime, muitas vezes, uma escada, depender de uma manutenção para poder fazer o abastecimento. Quando a gente fala de perfumação dentro do duto de ar-condicionado, né, a gente pode aqui discorrer sobre outros prós, poucos e muitos contras. Então, mas era um equipamento feio, porque entrava no duto, o duto fazia a liberação. Quando a gente sai do duto do ar-condicionado, que eu contamino o duto, que dificilmente alguém faz uma limpeza dentro de um duto de ar-condicionado, o que nós fazemos é trocar o filtro do ar, mas a essência sendo colocada dentro dos dutos, ela vai tendo um acúmulo ali, pode criar algum tipo de cheiro desagradável. Num primeiro momento é legal, só que depois de algum tempo, aquele cheiro que está saindo está diferente daquilo que foi, né, escolhido e tão estudado para aquele ambiente. Então, eu trago essa máquina já para uma parte do estabelecimento, da loja, onde eu vou ter contato visual com a máquina. Então, o cuidado em ter uma máquina bacana, onde eu posso personalizar com películas, eu posso esconder a máquina, mantendo as mesmas funcionalidade, porém eu camuflando ela com papel do fundo, o papel de parede da máquina. A gente consegue trabalhar com uma frase, com a logomarca. Então eu trabalho com algo que fica bonito no ambiente e eficaz. Muito mais eficaz do que até a aromatização dentro de ar-condicionado.
Então, todos os nossos equipamentos, ele tem uma estética bacana. Tem máquinas maiores e máquinas menores, mas que ele conversa muito bem com qualquer ambiente, sem conflitar com a decoração. Legal, né? E o que você, obviamente, você tem estudado muito esse mercado já há alguns anos. E aí eu imagino que toda viagem você está sempre com o nariz muito ligado. Trazendo alguma coisa diferente, sem dúvida. Você percebe, há tendências de aromas que, assim como moda muda, a calça pantalona volta, some. Calça boca, exatamente. Isso. Os aromas também mudam, são cíclicos. Também. As pessoas preferem num momento da vida ou num momento da... Anos atrás gostavam muito do cítrico, hoje estão mais para floral. Como é que funciona isso? Eu acredito que sim, Denilson. Eu vejo essa evolução da perfumaria com algumas matérias-primas que talvez eram pouco utilizadas. Até porque eu acho que o custo inicial disso era a parte orgânica, né? A extração dessa matéria-prima de forma orgânica da natureza era um custo muito alto. Quando a tecnologia das casas de fragrância consegue trazer isso para um custo mais acessível, você tem possibilidades de inovar, né? Dando o exemplo do oud, né? É uma resina que é produzida na região do Laos, é uma árvore que é atacada por um fungo. Essa árvore cria um anticorpo, que é uma resina âmbar, e isso demora quase 14 anos para tirar 1 quilo dessa resina, dessa matéria-prima. Então isso era algo extremamente valioso e caro. Quando a indústria consegue trazer isso de uma forma sintética, com qualidade, muito próximo do original, você evolui. Então, eu acho que esta evolução de trazer algo sempre novo e conversar com o público, conversar com quem decide, com o pessoal das franquias, né? Quais são as tendências, né? Porque aí você faz uma relação não só de perfume. Quais são as cores? Qual é o Pantone do ano? Qual é o tipo de música que está sendo tocado, né? Eu adoro música, então é uma coisa que a gente sempre faz essa relação. Mas a Smart, ela tem que estar sempre ligada 360 para que eu pegue todas essas informações e traduza isso na tendência de perfumaria. Sem dúvida nenhuma. As coisas mudam, mas existe um ciclo, né? E quando eu falo de perfume, não é só daqui um ano, daqui um mês, Não, as pessoas às vezes mudam de humor de manhã até a tarde. De manhã eu quero um cheiro doce, à tarde eu quero um cheiro fresco. Eu quero à noite sair com um cheiro mais marcante, mas durante o dia eu quero um perfume mais suave. Então, este ciclo, às vezes, ele acontece em 24 horas. Ah, entendi. Por isso que às vezes as pessoas usam mais de um perfume. Sim. Um para academia, Sim. Um de manhã, um para sair à noite. E você viveu muito, né, assim, junto com a Joelma, e aí eu acho que a pergunta vale para os dois, para serem respondidas pelos dois. Quando uma pessoa resolve empreender no segmento da perfumaria, vocês que já atenderam a incontáveis clientes nesses anos todos de experiência, quais são os erros mais básicos que as pessoas veem na hora? Eu quero criar um perfume, e aí elas vêm, e quais são esses erros e o que elas têm que fazer para evitar esses erros? Eu vou falar um pouquinho do que a gente lá na experiência de quando a pessoa está construindo, né, Edu? Está ali no início, o Edu trabalhou muito tempo, a gente fez esse meio de campo, como a gente fala. Hoje, eu acho que ainda continua, um dos maiores erros é a pessoa chegar sem ela estudar qual é o público dela. Então, hoje as pessoas chegam achando que assim, é o que a gente brinca, né? Quantos jogadores tiveram para ter um Neymar que faz sucesso, né? Então, nem todo mundo, não é porque um explodiu com um produto X que você também vai explodir. É óbvio que se o mercado tem pedido, você tem que seguir a tendência, mas você entender o que seu público precisa, fazer um estudo, e nem tudo também é preço, porque muitas vezes a pessoa quer, por exemplo, vender um produto de R$100, mas quer pagar R$1 na embalagem, no conjunto, na montagem. O Edu participa aí de projetos e ele sabe que isso é muito comum. E qual é nosso principal papel nesse momento? É mostrar para aquele empreendedor que ele indo naquela direção, ele não vai ter futuro no negócio dele. Porque muitas vezes a pessoa está tão iludido
com aquilo que ela colocou na cabeça, que ela não consegue escutar e enxergar que não vai dar certo. E aí ela investe o valor que ela muitas vezes guardou uma vida inteira, né, Edu? E não vai ter sucesso. Não tendo sucesso, automaticamente a gente também não tem. Sim. E não é esse o propósito. Muitas vezes é melhor você vender um produto que esteja mais adequado com o que ele precisa do que você fazer uma única venda e aquilo não seguir. Essa é a minha opinião. Acho que as pessoas vêm, né, muito com como que eu vou falar? Com a ideia formada, mas de algo que ele não estudou, não planejou para o público que ele quer atingir. Porque hoje o mercado é muito, muito grande, né? Sim. Então, você tem perfumaria de nicho, a gente que atende tanto pessoas de varejo, quem está começando, fabricantes, pequenos empreendedores, a pessoa que faz um produto artesanal. Então, a gente tem um público muito grande, né? Desde grandes indústrias aos pequenos empreendedores. Então, acho que o planejamento, estudar aquilo, o mercado, o público que você quer atingir, eu acho que faz toda a diferença, né? Sem dúvida nenhuma, Jo. Eu concordo absolutamente com tudo que você falou. O estudo inicial do público, o que eu quero vender, para quem que eu quero vender. Em que tempo eu tenho de prévia de preparação para eu poder lançar o produto. Então, todo esse trabalho de entendimento de mercado, qual é o melhor produto para o perfil de público que eu quero atender, é fundamental. Muita gente não faz essa lição de casa. Uma outra coisa que a Jo falou que é extremamente importante, qualidade. Para que você tenha sucesso no seu negócio, isso eu falo de carteirinha, eu tenho que ter fornecedor que me ampare, que me ajude. Então, muita gente vai para o mercado buscando só preço. Uhum. Vamos dar o exemplo do segmento de máquina. Eu vendo um equipamento, o cliente vai no mercado e busca qualquer fragrância. Aquilo que ele espera de resultado, não só de performance, de cheiro, vai mudar. Eu posso trazer, e depois eu vou entrar também na parte de perfumaria, de embalagem, mas falando do equipamento, vai mudar a percepção. Nossa, eu escolhi um cheiro e está saindo totalmente diferente. Porque a máquina, ela não entende o que é nota de topo, corpo e fundo. Ela vai liberar tudo de uma vez e misturar aquilo. Então, aquilo que eu desenvolvi não vai ser adequado ao tipo de produto que a gente está liberando aqui. Uma outra coisa eu vou liberar algum tipo de produto que vai causar alguma irritabilidade. Seja uma alergia, uma coceira no nariz, uma tosse, um pigarro. Isso pode acontecer se eu não usar uma fragrância com um laudo técnico, um carta de alergênico, especificamente devolvendo para o equipamento. Então, é buscar algo que não vai condizer. Então, aí entra o fracasso. A pessoa começou um negócio, mas não foi para frente. Por quê? Buscou algo sem qualidade. Quando a gente traz isso para a embalagem, é a mesma coisa. Eu compro uma válvula que vai vazar. Uma sobretampa que não vai ficar adequada, vai cair. Um vidro que talvez não valorize o meu produto. Mas o que eu busquei? Preço. Claro que preço é importante, mas antes de chegar, de formar o custo, eu tenho que entender qual é onde está a minha régua, para que eu possa lançar algo que converse com o público que eu quero atender. Então, eu acho que é importante. Um outro fator que eu acho que está ligado a sucesso ou insucesso é o quanto a pessoa se dedica ao negócio. Hoje eu tenho licenciados, hoje temos 80 licenciados, só que nem todo mundo está na mesma página que outros. Uns estão lá para trás. Então, quanto eu estou me empenhando, né, nesse negócio? Quanto eu estou me dedicando? Né? Quantos contatos eu fiz por dia? Como que está a minha agenda? Como que está a minha programação semanal? Quantas visitas eu consegui fazer? Quantas pessoas eu contactei? Quantas pessoas eu influenciei? Seja diretamente ou através das minhas redes sociais. Hoje, a rede social é um grande aliado do mercado, seja qual for, né? Quantas pessoas eu consigo impactar? Mas quais são as pessoas que eu quero impactar? Então, esse estudo, esse planejamento estratégico é fundamental para qualquer negócio. E muita gente não faz. Simplesmente ele vai no modismo. Isso está na moda. E vai, alguns dão certo, mas
a probabilidade de dar errado é grande, também. É o que você falou, né? É o que está na moda, mas a moda acaba, né? Então, a gente tem que entender qual é o nosso público, o mercado que você quer atingir para você fazer algo que vai perdurar no mercado. Não adianta você fazer um produto, lançar com 6 meses, passou a moda, o que você vai fazer depois? Exatamente. Né, Edu? E às vezes eu não tenho tempo de de buscar algo, e enquanto a minha concorrência ela está aqui acelerada. Então, onde que eu me fortaleço? Primeiro, empresas parceiras. Sim. Falando um pouco da minha empresa, a Smart ela dá essa estrutura. Agora lançamos recentemente uma linha de climatizadores que é algo totalmente diferente de máquina de aromatização de ambiente. São equipamentos que são aqueles ventiladores que liberam uma névoa de água para resfriar em até 7 graus, até mais 10 graus, o ambiente. Eu consigo colocar neste líquido, nesta água que o climatizador libera, uma fragrância hidrossolúvel. Então, além de climatizar, que é diferente de aromatizar, eu climatizo, eu consigo perfumar também. Que legal, então, é uma linha nova de equipamento, é uma parceria com uma empresa 100% brasileira no Sul, onde a gente tem essa linha personalizada com o nome da Smart, olfativos, onde eu consigo também levar um diferencial, que é, além de perfumar, eu consigo também baixar a temperatura. Que legal. Diminuir poeira, né? Se tem fábricas que o galpão é quente, ali eu não consigo, com um ventilador só, fazer essa diminuição de temperatura. Mas com a névoa de água que o climatizador libera, eu consigo melhorar a temperatura e levar, no começo da nossa conversa, bem-estar para as pessoas. Legal, hein? Muito bem. Então, são novidades que a gente tem que estar antenado e sempre buscar algo diferente. Porque senão eu fico no mesmo lugar, né? E a inovação também, né? Porque a gente sempre vê os climatizadores, tudo, mas sendo a jogada, né? Unir o útil ao agradável, né? Sim. Que aí o meu licenciado, o nosso licenciado, ele vai estar sempre com algo diferente para levar. Porque se eu estou aromatizando uma casa, será que o dono dessa casa não tem uma empresa, não tem um escritório? Ou eu estou aromatizando uma empresa, dentro dessa empresa, quantos colaboradores eu tenho que talvez tenha potencial para ter um equipamento, para ter um perfume, um lavabo, uma água de tecido para eu deixar a minha roupa de cama legal para eu dormir. Então, o leque de possibilidade é muito grande. E como que a gente consegue oferecer? Através do nosso portfólio de máquinas, né? Eu tenho máquina que vai para uma residência, uma máquina menor, uma House 4.0 atende uma residência de até uns 40 metros quadrados, como eu tenho uma Pro 800 que atende uma loja, uma concessionária de 800 metros quadrados. Então, essa possibilidade que o licenciado tem em fazer um contato e oferecer o melhor produto para o melhor perfil é onde ele se diferencia. Dificilmente ele não vai fazer um negócio porque ele está preparado para isso. Tanto profissionalmente falando, ou a parte capacitado tecnicamente falando, como com um portfólio legal de produto para levar para esse cliente. Legal, hein? Muito bem, Edu. Eu acho que assim, para nós, a gente sabe que cada convidado aqui tem uma história que daria para falar muito tempo. Né? Mas eu acho que, como esse é um projeto que a Matriz está trazendo, de tornar o Inspirar Negócios perene, eu acho que a gente pode retornar, Edu, em outras oportunidades, abrangendo temas específicos e até quando você tiver novidade para o empreendedor, nos procurar para fazer um programa específico para esse ponto. Mas você, dentro da tua carreira profissional, teve um ponto de virada que você se tornou um empreendedor. E olhando para o empreendedor que hoje assiste esse nosso programa, que conselhos você dá? Independente se é para perfumaria do ambiente, para perfumaria pessoal, para cosmético, o cara que está querendo se lançar nesse meio. O que você dá? Já que as escolas nunca preparam os nossos garotos para nem para cuidar do próprio dinheiro no futuro e nem para empreender. O que você falaria? Denilson, eu acho que assim, primeiro acredite no seu sonho. Isso pode ser um jargão, mas eu acho que é isso. Acredite no teu sonho. Vai para cima, estude, se capacite, né? Se prepare para o mercado. O mercado ele é agressivo.
ele vai te dar tapa na cara. Vai. Não importa o segmento em que você escolha trabalhar, você vai tomar bordoada. Se prepare. Crie músculo, né? Como que nós criamos músculo para sobreviver, para crescer, para empreender? Se ali tenha bons parceiros, né? A Matriz, dando exemplo aí, quantos anos tem de mercado, ela já fez a lição de casa. Por que eu vou arriscar comprar ou me abraçar alguém que não tenha uma possibilidade de crescer comigo? Então esse é um ponto. É acreditar, ter sonho, se preparar, se aliar a pessoas que vão ter as mesmas, a mesma visão, os mesmos objetivos que você tem, porque quando eu trago algo, seja de um licenciado, eu quero que ele cresça porque eu cresço junto. Então, quanto mais esse licenciado se desenvolver, mais eu me desenvolvo também e vice-versa. Então, você tem que ter um pouco de humildade para saber que a gente nunca sabe tudo, que todo dia é um aprendizado. E eu aprendo com os meus filhos. Eu aprendo com a minha filha de 10 anos, eu aprendo com meu filho de 12, aprendo muito com a minha mulher, Eliana, ela é uma professora na minha vida. Eu aprendo com o manobrista que pegou o meu carro ali, ouvi uma história dele. É aprender, é ter essa simplicidade em aprender com todo mundo. Eu acho que você tem que se capacitar, busque meios de se desenvolver, busque parceiros. Eu acho que e trilhe com fé, com seriedade, com honestidade, que a honestidade não deveria ser um diferencial e sim uma obrigação, né? Que eu acho que é dentro dessa trilha, né, a probabilidade de dar certo é muito grande. A partir do momento que eu começo a fugir um pouco disso, não sei se esse caminho vai ser de sucesso. Mas não desista. Eu falo, a mensagem final, não desista do teu sonho. Acredita como eu acreditei no meu. É isso. De algo novo, que eu não, talvez, não tive muito apoio, assim, inicialmente, porque era uma coisa meio solta ali, mas eu falei, não, eu acredito nisso, né? Eu acredito, eu acho que isso vai dar certo. É um mercado ainda que... E eu acreditei, e fui. Graças a Deus eu tenho 2 sócios maravilhosos, eu tenho 2 cabeças que me ajudam. Ninguém cresce sozinho. É uma outra coisa que eu acho que também ninguém é suficiente bom para fazer tudo sozinho. A Smart hoje existe porque eu tenho o Reinaldo e tenho o Felipe, que são as minhas pernas e os meus braços, e eu sou uma parte disso, né? Nós somos em 3, com cabeças diferentes, com conflitos, mas que com muita vontade de crescer, de fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que é isso. Eu fui um pouco mais amplo aí na minha resposta, mas... Eu tenho um ponto que eu queria acrescentar, que a Joelma falou. A pessoa, se ela tem a humildade e sabe ouvir, porque a Joelma comentou um ponto que foi importante. A pessoa chega na loja, ela quer desenvolver um produto. Mas se ela já vem armada para achar que a gente está querendo oferecer um produto porque a gente quer ganhar o dinheiro e ele não, ele está errado. O que a Joelma falou é importantíssimo. As pessoas falam assim, olha, eu estou querendo te ajudar. Sim, eu não estou querendo vender algo mais caro. Eu quero que o seu produto se dê bem, vá para o mercado e conquiste o mercado, porque se você conquistar o mercado, eu estou junto com você, eu cresço junto. Então as pessoas, se tiverem essa... ouça, sem preconceito, né? O que é a aromatização, vai lá o representante, vai falar com uma empresa. Quem está ali tem que ter a humildade de ouvir. Quem está procurando uma embalagem tem que escutar quem tem a experiência do negócio, que já viveu histórias e mais histórias. Então, acho que o empreendedor ele também tem que ouvir e saber ouvir. Depois ele vai para casa, ele diferencia, ele analisa se faz sentido, se não faz sentido, mas às vezes eles não querem nem ouvir, achando que só nós queremos ganhar dinheiro. Querendo nós vender algo que é lucrativo só de um lado. Exatamente. Mas o negócio, Deus, ele tem que ser bom para todo mundo. Isso. Se ele está muito bom para um e não, a balança ela não está equilibrada. Então, é isso aí. É você entender que se eu estou buscando um parceiro de negócio, eu tenho que confiar nele. Eu tenho que acreditar que
o negócio ele tem que ser bom para todo mundo. Da mesma forma, quando o licenciado vem até nós, eu não quero vender algo para ele para eu ganhar em cima de uma venda que a gente... O nosso modelo de negócio ele é muito barato perto do que a gente oferece, né? Hoje, para uma pessoa se tornar um licenciado, é um investimento muito baixo. É quase que uma franquia num valor de um produto. Mas eu quero que ele estoure, que ele cresça, que ele leve essa oportunidade para mais pessoas. Não é marketing multinível. Nosso modelo não é marketing multinível. O importante que eu digo é de mudar um ambiente, mudar uma casa, deixar essa casa mais agradável, deixar essa loja mais atrativa. Então, mas que ele tem que confiar no que a gente está falando. Mas aí entra um pouco do nosso potencial de nos prepararmos como gestores para que eu possa levar isso para o meu licenciado, para que ele possa levar isso para o meu consumidor final. Mas a mudança ela tem que nascer dentro de cada um de nós. Seja da vendedora do balcão da matriz, seja da Joelma, que está preparando essa vendedora, seja do Arnaldo e da Eliana, que está preparando a Joelma, dando as diretrizes para a empresa, seja do Denilson, que está na ponta do marketing alimentando. Então, é uma rede, Denilson. Então, essa rede ela tem que estar olhando para o mesmo lado. Isso estando claro, e aí, naturalmente, se eu não tiver muito satisfeito, olha, esse pensamento aqui não está de acordo com o que eu penso, eu vou tentar me adaptar e mudar, ou eu mudo ou mudo de fornecedor. Mas, normalmente, nós temos que mudar para entender aonde eu quero chegar, né? Ou nos adaptarmos para isso, né? Então, a Smart, ela nasceu disso. Ela nasceu num formato e ela foi se moldando. Então, hoje, a gente consegue ter um entendimento que nós aprendemos muito mais com os licenciados, com os nossos desafios, com os nossos erros, para que a gente tenha muito mais acerto hoje do que erro. Sim. Então, né, uma necessidade do mercado que, às vezes, é uma coisa pontual de um licenciado, mas eu tenho que ouvir que isso pode ser uma necessidade de outros tantos licenciados que não falaram para mim. Então, eu tenho que ouvir. Né? Se retroalimenta, né? O negócio se retroalimenta com a experiência que esse licenciado traz para dentro da empresa. Eu falo que tudo que alguém falou, né, a gente sempre conversou muito a respeito disso, você tem que prestar atenção. Lógico que você vai filtrar o que é importante e o restante aí você deixa ali na caixinha. Mas se alguém trouxe alguma ideia, porque teve uma necessidade no mercado. Sim. Então, o próprio Edu aí é uma inspiração, né? Como a gente está aqui no Inspirar Negócio, a gente vê que ele é uma inspiração, porque ele viu a oportunidade ali trabalhando, né? E aí ele virou a chavinha, né? De funcionário, ele foi ali para um empreendedor e que, graças a Deus, hoje é um parceiro, né? Trabalha junto. A gente continua trabalhando junto, né, Edu? Hoje é a minha casa e meu maior fornecedor. Então, mas por quê? Porque ele soube ouvir, ele teve a percepção, né? Enquanto o mundo estava ali pegando fogo, ele conseguiu, peraí, porque aqui sempre tem um cheiro, e ele conseguiu aproveitar essa oportunidade e transformar no negócio, e hoje está aí, graças a Deus, com bastante sucesso, e a gente fica muito feliz com isso, né? Nós saímos de uma sala de 35 metros quadrados. A Smart nasceu num escritório na Barra Funda, uma salinha de 35 metros quadrados. Então, ali era o nosso estoque, ali onde a gente recebia, né, fazia muitas vezes as reuniões ali. Aí nós expandimos para uma sala do lado, então para 70 metros quadrados. Aí ficou pequeno, a gente alugou no mesmo prédio um depósito. Então, hoje nós temos um espaço, né, mudamos recentemente para um espaço de 650 metros quadrados. Eu convido todo mundo que está assistindo a conhecer. Nós estamos na rua Dom João V, número 153, na Lapa, e vai conhecer nosso espaço. Hoje nós temos, além do depósito, tudo centralizado. Eu tenho lá uma sala de treinamento, uma sala de reunião, temos um coworking, e é um espaço que nós acreditamos que é para a evolução das pessoas. É um espaço para que a gente leve conhecimento, mas que aprenda muito lá.
Que legal, né? Então, é um orgulho, né? Isso eu devo muito aos meus sócios, Reinaldo e Felipe, que fique registrado aqui. Como eu falei, sozinho a gente não é nada. Então, é uma trilha que a gente está já, graças a Deus, evoluindo a cada dia, aprendendo a cada dia. A gente fica muito feliz, né, Edu, que você continue inspirando pessoas assim, obrigado, porque eu acho que seu sucesso é o sucesso de todos, né? Muito então, obrigado. Graças a Deus, a gente vê você cada dia mais crescendo e, né, com determinação, é o que você falou, garra, determinação, trabalho árduo, porque eu falo, quem vê os holofotes não vê o que passa por trás, né? Então, nos bastidores. Mas graças a Deus a gente vê que é uma história de sucesso, né? E continua crescendo, porque a gente vê que pouco tempo, se você for olhar, a Smart está com 5 anos, né? 5 anos. E hoje já é um case, assim, pra gente. A gente chega aqui perguntando se você tem um case de sucesso e a gente tem a Smart como um case de sucesso, né? Então, parabéns mais uma vez. E estamos juntos. Agradeço a oportunidade demais. Agradeço a Matriz, né? Não tenho palavras para demonstrar minha gratidão à Matriz, nas pessoas do Arnaldo. Me emociona. Pai, eu não trabalhei diretamente com ele, mas ele foi um visionário. Assim, gostaria muito de ter trabalhado. Trabalhei com o Arnaldinho, filho, que tem muito do seu Arnaldo. A Eliana, tem muito. A Eliana foi praticamente criada dentro da loja, da Matriz, antes do outro negócio que o seu Arnaldo tinha. Então, essa possibilidade de eu ter me desenvolvido com uma empresa de família, com valores, né? Dona Sônia, até hoje, trabalha, é um braço forte na Matriz. Eu só tenho que agradecer ao Grupo Matriz essa oportunidade que eu tive na minha vida de mudar a minha chave, né? De aprender um mercado totalmente fascinante, que é perfumaria, que é cosmética, é perfumaria. E assim, não tenho palavras para agradecer, né? A minha empresa nasceu na Matriz, eu falo que é um embrião, foi ali, e graças a Deus eu tenho apoio até hoje, né? Então, é só agradecer. Muito obrigado. Bom, gente, olha, um episódio bem especial, porque é bem de tudo que aconteceu na vida dessas pessoas, foi dentro da empresa em que a gente está hoje. Agradeço você que assistiu a tudo, você é empreendedor. Os links da Smart vão estar na descrição. Nós temos um e-book também na descrição para você baixar, para você ver as tendências de 2026 da perfumaria, de cosméticos e farma. Tudo aquilo que o Edu falou, os contatos dele vão estar também na descrição do vídeo. Não lembra de acompanhar, porque nós vamos ter mais episódios para ajudar o empreendedor brasileiro nesse segmento de embalagens, perfumaria e cosméticos. E até uma próxima. Obrigado. Antes, eu só queria deixar um recado, agradecer, como eu já agradeci. Quero que vocês sigam a nossa página no Instagram, @smartolfativos, e também entre no nosso site, conheça a nossa linha de produto, www.smartolfativos.com.br. Tá bom? Obrigado. Dê essa ajuda pra gente e qualquer dúvida, mande lá no direct, mande uma mensagem, a gente vai responder prontamente. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.